Aleluias. Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 6 e verso 9. Se alguém puder pegar uma água para mim, fazendo favor. Gênesis, capítulo 6 e verso 9. Eu vou ler só o verso 9, e na medida que eu for ministrando para vocês, eu vou lendo outros versículos, mas nesse capítulo mesmo, tá bom? Então, se caso você tiver com a sua Bíblia, o projetor não vai ficar ali direto, mas se você tiver com a sua Bíblia, deixa ela aberta aí no capítulo 6, e eu vou falando os versículos para você, tá bom? Diz assim o texto: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por mais uma noite abençoada, com essa chuva maravilhosa, essa chuva abençoada. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Estamos juntos aqui, Senhor, para olhar para a Tua Palavra e aprender da Tua Palavra na noite de hoje. Que nós possamos sair daqui hoje renovados, transformados, com uma nova perspectiva em nossa mente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, eu quero começar essa pregação de hoje com uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim: um cristão sem energia ou disposição é como um pianista sem mãos, ou um corredor sem pés, ou um orador sem voz. Um cristão sem energia, sem disposição, é uma pessoa que está aquém daquilo que Deus gostaria que você estivesse. Nós precisamos pensar bastante sobre a nossa disposição, sobre a nossa energia para algumas coisas, sobre o teu empenho, sobre a tua vontade, sobre a tua determinação para fazer algumas coisas. Porque em tudo nós precisamos colocar energia. Se você não coloca energia em algumas coisas, provavelmente essas coisas não sairão bem feitas. Se você não é disposto, se você não se dedica, provavelmente você não terá bons resultados. E para nós pensarmos em disposição, é importante lembrarmos de John Wesley. Tem algumas informações sobre John Wesley importantes para nós na noite de hoje. John Wesley, pregando o evangelho na Inglaterra, na Europa, ele andou a cavalo, irmãos, equivalente, a uma distância equivalente a você dar 10 voltas no planeta. Ou seja, era um cidadão bastante disposto. E ele não andou de carro. Tem gente que se fosse de moto já não ia, a coluna não aguenta. Ele não foi de moto, ele não foi de carro, ele foi a cavalo pregando o evangelho. John Wesley pregava em média 15 sermões por semana, num prazo de 50 anos. Ele era uma pessoa que tinha bastante disposição. Ele era uma pessoa que colocava muita energia em tudo o que ele fazia. E quando ele já estava bem idoso, com seus 80 anos, John Wesley reclamou de não ter disponibilidade o suficiente e não conseguir mais trabalhar 15 horas por dia. 80 anos.
Hoje nós estamos aí com 30, já estamos reclamando. Então, você percebe que alguns homens ao longo da história, que marcaram a história, que marcaram a vida da igreja, mulheres que marcaram, que foram relevantes no seu tempo, não foram homens preguiçosos. Homens preguiçosos não marcam a história coisa nenhuma. Mulheres preguiçosas não marcam história de nada, nem da família delas, nem da família deles, não marcam. O que faz uma pessoa ser relevante no seu tempo é o tanto de energia, de disposição que essa pessoa coloca naquilo que faz. Então você vai analisar e vai ler alguns líderes, o comportamento de alguns líderes, e você olha e você fala, rapaz, como que esse cara encontrava força? Como que esse cara tinha tanta disposição desse jeito? Como que tinha tanta energia desse jeito? Para se dedicar ao reino de Deus, para se dedicar à igreja do Senhor. Semana passada eu falei um pouco sobre isso, sobre pessoas que têm a sua agenda corrida, têm o seu trabalho, têm a sua faculdade, têm a escola, e mesmo assim conseguem tempo para ser relevantes no reino de Deus, conseguem tempo para ser relevante na igreja do Senhor. Aliás, irmãos, se você fizer um estudo minucioso dos homens bíblicos, dos homens que impactaram o seu tempo, a sua geração, que impactaram a história da igreja, você vai ver que normalmente eram homens que você olha para a agenda dele, você fala, rapaz, esse cara não tinha tempo para nada. Essa mulher, como que tinha tempo? A mulher tinha 11 filhos. Como que arrumava tempo? No entanto, a história da igreja, nesses 2000 anos, foi construída e alicerçada, sabe por quem? Adivinha? Adivinha, por aqueles homens que tinham o tempo todo livre, por aquelas mulheres que tinham o tempo livre, que tinham a vida financeira estável. Você acha que foi por esses homens e por essas mulheres que a igreja se solidificou? Que a igreja cresceu? Foi pelo trabalho dessas mulheres que tinham a agenda bem tranquila? Não foi. Foi por aqueles homens e mulheres que, se você olhasse para a vida deles, você não entende como esse homem, como essa mulher arrumava tempo para se dedicar ao reino de Deus. A história da igreja, ela é feita por pessoas assim. A história da igreja não é feita e não é construída sobre os ombros de homens preguiçosos. Cristo não colocou a noiva dele e a igreja nos braços de uma mulher displicente, preguiçosa. Cristo colocou a noiva dele nos ombros, nas costas de homens e de mulheres que tinham seus problemas, tinham os seus dilemas, tinham a sua correria do dia a dia, tinham as suas dificuldades, e ainda assim se dedicavam, oravam muito. Você faz uma análise, irmãos, uma análise sobre, agora pegando um pouco para as mulheres, pensando um pouco na vida das mulheres. É muito comum, se você estudar um pouco a história da igreja, você vê que nas igrejas dos tempos antigos, existiam mulheres muito preparadas teologicamente, preparadas dentro daquilo que as Escrituras ensinam. Tinham mulheres que tinham conhecimento profundo da palavra de Deus. Elas conheciam. E não eram mulheres que estavam na igreja, ia para o seminário, aí se dedicava só à obra do Senhor. Não é essas mulheres. Eram mulheres que eram casadas, tinham um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, que no tempos, há 100 anos atrás, era muito comum isso. 100 anos não, 30, 40 anos atrás, era muito comum ter bastante filhos. Essas mulheres, ainda assim,
encontravam tempo para ser profundas conhecedoras das Escrituras. E quando uma moça mais jovem tinha um problema, a moça mais jovem ia até essa mulher mais velha para se aconselhar. Porque a moça jovem da igreja, ela via na irmã mais velha da igreja sabedoria, conhecimento. Via na irmã mais velha da igreja conhecimento bíblico. Os homens também passavam pelo mesmo processo. Os homens jovens da igreja, eles nem sempre procuravam o pastor para conversar. Às vezes, os homens jovens da igreja, os adolescentes, os jovens, procuravam outros homens mais velhos, para se aconselhar, porque eles viam nesses homens mais velhos conhecimento da palavra de Deus. Viam que esses homens mais velhos eram homens piedosos, homens sinceros diante do Senhor. Hoje você vê uma crise na igreja de modo geral, aonde as pessoas não sabem a quem recorrer. Tem uma moça na igreja, ela está com um dilema, ela não sente confiança de conversar com uma irmã mais velha da igreja. Tem um jovem na igreja que ele está com um dilema, ele está com um problema, ele não sente confiança de conversar com outro irmão mais velho da igreja. Porque ele acha, porque ele percebe que aquele irmão, ele não vai guardar o segredo, ele vai contar para todo mundo. Aquela irmã mais velha, ela vai contar para todo mundo. Aquele irmão, ele não vai orar. O jovem olha para o irmão mais velho e ele não vê no irmão mais velho aquele homem que vai ajudar ele em oração. Ele não consegue ter essa imagem. Então o jovem começa, tanto o menino como a menina, começam a ficar sozinhos em seus dilemas. Por que isso acontece? Porque existe uma crise. E essa crise, ela está relacionada a algumas coisas. E entre essas coisas que eu quero pontuar na noite de hoje, a que eu quero ressaltar hoje, é a disposição. É a disposição desses homens e mulheres mais velhos de ter de fato uma vida cristã, uma vida piedosa, ao ponto dele não precisar ficar falando muito. As suas obras demonstram aquilo que ele é. O seu comportamento, o seu proceder demonstra o que ele é. A irmã mais velha, que já tem filho, que já é casada, quando a jovem adolescente olha para ela, a irmã mais velha não precisa falar muita coisa, porque a jovem adolescente já olha para a irmã casada como uma referência, porque vê que aquela irmã é uma mulher de oração, é uma mulher piedosa, é uma mulher que tem conhecimento da palavra de Deus. Mas aí o que acontece é que poucas pessoas estão dispostas a gastar energia para ter isso, para ter essa força espiritual. Poucas pessoas, tanto os homens mais velhos como as mulheres mais velhas, estão dispostos a gastar esse tempo, a dedicar essa energia. E é por isso que é importante nós falarmos sobre disposição na noite de hoje. Hoje em nosso tempo é muito comum algumas dicas para que você tenha mais disposição. Eu vou falar aqui algumas coisas que eu já vou ser condenado nisso, e acredito que alguns já vão ser condenados também, mas Deus é um Deus de misericórdia e de novos começos. Porque às vezes, irmãos, eu prego aqui, não acho que eu estou pregando só para você e para mim eu já estou bem de uma, não. Às vezes eu prego e eu mesmo chego em casa falando, nossa, Senhor, me perdoa. Que eu estou pecando aqui nessa parte aqui. Às vezes o pregador prega para ele mesmo. Irmãos, hoje, se você conversar com a palavra já não saiu, ó. Você viu que eu já tremi na base aqui. Aquelas pessoas que cuidam da alimentação e tal, você sabe do que eu estou falando, né? Essas pessoas aí
que indicam alimentos saudáveis para você comer. Se você for pesquisar isso na internet ou for fazer uma consulta com esses profissionais da nutrição, essas pessoas vão dizer algumas coisas para você. Primeiro, tenha boa alimentação. Uma boa alimentação ajuda bastante para que você tenha energia. Comer errado, comer mal, faz com que você tenha menos disposição. Uma pessoa que come mal, come errado, provavelmente ela terá pouca energia. Por isso é bom você cuidar com a sua alimentação. É o que os profissionais do nosso tempo dizem. Praticar exercício físico. Só os atletas aqui dão glória a Deus. Só gente... Deus tem misericórdia desse irmão. Tem misericórdia. Irmãos, exercício físico é algo importante também, para que você possa ter disposição, energia. Os profissionais vão dizer isso, olha, faça um exercício físico, faça alguma coisa, se movimente, porque isso vai aumentar o seu nível de disposição, de energia. No entanto, eu ouvi um preparador físico falar uma coisa muito interessante sobre a questão de exercício físico. Ele fala assim, olha, chega numa determinada fase da vida do homem ou da mulher, que ela não pode, ou ele não pode, praticar qualquer exercício físico, porque tem coisas que arriscam, de fato, a sua saúde. Tem exercício físico que, se você fizer, a chance de você ter um problema no joelho é muito grande. A chance de você quebrar o braço é muito grande. Tem exercício físico que a chance de você quebrar o joelho é menor. A chance de você quebrar o braço é menor. Aí ele fala o seguinte, lá na fala dele, ele fala assim, olha, se você quebrar a perna e precisar ficar 6 meses em casa com a perna lá parada, você consegue, não vai te atrapalhar financeiramente, não vai atrapalhar você nos seus planos e tudo mais? Então, se para você quebrar a perna e ficar 6 meses lá parado, não tem problema nenhum, então você pode se arriscar a fazer alguns exercícios mais ousados. Mas se para você quebrar a perna ou quebrar um braço vai dar muito prejuízo financeiro, você pode até ser mandado embora do seu emprego, então tome cuidado com esses exercícios que você faz. Porque tudo tem consequências, mas o fato é que isso não pode ser uma desculpa, nem para mim e nem para você. Alguma coisa física dá para a gente fazer, certo? Misericórdia. Mas Deus vai trabalhando no coração. Outra coisa importante, manter uma atitude mental positiva. Hoje em dia está muito em alta os coaches, mentalidade positiva e tal, não sei o quê. Isso, de algum modo, ajuda, embora nós cremos na soberania de Deus e no cuidado de Deus para a vida do homem, mas nós sabemos que essas coisas, elas têm a sua parcela de importância. Se você se rodear de pessoas que são positivas, são alegres, são pessoas que acreditam, são pessoas que sonham, são pessoas que pensam no futuro, são pessoas alto astral, automaticamente isso vai causar alguma influência em você. Se você se cerca só de gente deprimida, triste, para baixo, só de gente que só sabe falar mal da vida dos outros, automaticamente isso também vai influenciar você. Então tem essas dicas que nós ouvimos muito, essas dicas que eu dei para você, essas 3 dicas que eu dei para você, é aquilo que é basicão, que você faz uma pesquisa na internet e você logo descobre. Mas tem uma 4ª dica, que essa já não é tão básica assim, que diz que o seu relacionamento com Deus dá em você disposição. Uma pessoa que ela tem profunda intimidade com Deus, ela busca, ela ora, ela estuda a palavra do Senhor, essa pessoa
tem mais disposição do que um outro cristão que não faz isso. Ela tem mais ânimo, ela encara a vida com mais vontade, ela encara a vida com mais determinação. Então, a sua intimidade com Deus, ela também influencia na sua disposição, na sua energia. Tanto é que lá em Romanos capítulo 12, verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: sejam fervorosos no Espírito, e isso causará em vocês alegria. Um coração alegre é um coração disposto. Um coração alegre é um coração que ele faz. Ele se doa, ele ajuda, ele se envolve. Um coração alegre é assim. Um coração triste, abatido, ele já não se doa tanto, ele fica mais na dele, ele já se fecha mais, ele já fica mais para dentro, ele já não quer saber muito de ajudar ninguém, ele volta para si mesmo. No entanto, irmãos, nós sabemos que mesmo você seguindo essas dicas que eu dei para você aqui, essas 4, uma boa alimentação, fazer exercício físico, manter uma atitude mental positiva e ter uma boa comunhão com Deus, isso não é garantia de que você terá uma boa saúde. Não é garantia. Infelizmente, algumas doenças vêm até nós, independente se você é uma pessoa que faz exercício físico, se alimenta bem, a doença, ela vem, apesar de qualquer coisa, ela vem. Um câncer ou qualquer outra doença mais séria, ela simplesmente pega o cidadão. Alguns acidentes podem acontecer por mais quieto e sedentário que você seja. Quantas histórias não tem de pessoas que estão lá tomando um banho, escorregam, bate ali alguma parte do corpo e depois não conseguem mais andar. Tem que viver a vida toda numa cadeira de roda, ou perdem o movimento do braço para sempre, ou um acidente no trânsito. São coisas que, por mais que nós venhamos tomar cuidado, nós não temos o controle dessas coisas. Ter uma profunda intimidade com Deus também não é garantia de que você terá uma vida feliz para sempre. É só nós nos lembrarmos do Spurgeon. Spurgeon, um grande pregador, homem de Deus, homem enérgico, homem que se dedicava à obra do Senhor, dava o máximo de si. Spurgeon tinha crises profundas de depressão. Tinha vezes que os presbíteros da igreja afastavam ele do púlpito, falava: pastor, você precisa sair, você precisa viajar, ficar um tempo fora, porque você está sem condições de pregar. E ele tinha que se afastar, e isso não aconteceu na vida dele 1, 2, 3 vezes, aconteceu várias vezes. E Spurgeon era um homem que tinha profunda intimidade com Deus. Se você for ler, como eu falei domingo passado sobre João Calvino, se você for ler a biografia de João Calvino, você vai perceber logo que ele era um cidadão todo doente, todo bichado, tinha uma lista. Uma primeira vez que eu vi, eu quase morri. Tinha doença de tudo quanto é tipo no cidadão. Eu falei: Senhor da glória, como que pode? Era doente ao extremo, irmãos, muito doente. Aí você olha e você fala assim: mas como que um homem doente desse jeito conseguiu ser tão influente, conseguiu ser um pastor tão influente, conseguiu escrever livros que ficou para a história? Como que um homem doente desse jeito conseguiu levar outras pessoas a conhecer a Cristo? Como que um homem doente desse jeito conseguiu levar outras pessoas a confiar no amor de Deus? Porque a tendência nossa, quando nós ficamos doentes, é o quê? É já reclamar com Deus, amaldiçoar Deus, querer se afastar de Deus. Mas aí você olha para Spurgeon e para toda a história do ministério dele, você fica assustado. Você olha para João Calvino, para toda a história dele, para as doenças que ele tinha, você fica assustado. Você fala: como que é possível? No entanto,
apesar de todas essa lista que eu dei para vocês, boa alimentação, exercício físico, manter uma atitude mental positiva, ter uma comunhão com Deus, a sua vida ela pode ter alguns problemas. Na história da sua vida você pode ter alguns acidentes. A vida de nenhum homem, ela é perfeita o suficiente para que ele possa ficar calmo e falar assim, bom, agora eu estou com uma boa saúde, eu estou me alimentando bem, estou fazendo exercício físico, a minha vida financeira está uma maravilha, a minha comunhão com Deus está 100%, agora que tudo isso está resolvido, eu vou me dedicar à obra do Senhor. Não existe isso. João Calvino estava todo lascado a saúde dele. E ele foi e se dedicou à obra do Senhor. A sua vida, talvez em algum momento, você também terá esses problemas. Você também terá essas dificuldades, que vão querer desanimar você de algum modo. E eu não sei quais são os problemas que você vai enfrentar, ou que talvez você já está enfrentando. Eu não sei quais são esses problemas. Mas, no entanto, irmãos, a história da igreja e os homens bíblicos, eles nos dão muitos exemplos de homens que sofreram muito e ainda assim se dedicavam ao máximo para o reino de Deus. E por isso eu quero meditar com você, na noite de hoje, sobre a vida de Noé. Noé. Verso 9, capítulo 6, verso 9. Diz assim, Noé era homem justo. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Presta atenção. Que jeito que Noé era? Ele era justo, íntegro entre o povo da sua época e andava com Deus. Aí você pensa assim, bom, o que isso tem a ver com disposição? Para você ser um homem justo, para você ser um homem íntegro, e para você andar com Deus e ser conhecido como um homem que anda com Deus, você vai ter que colocar nisso energia. Ninguém é justo, ninguém é íntegro, sem colocar energia naquilo que faz. Os homens casados e as mulheres casadas aí, quantas oportunidades vocês já não tiveram para trair o seu cônjuge? Os solteiros, quantas oportunidades já não tiveram para se relacionar sexualmente fora de um casamento? Você teve que fazer o quê? Se você se manteve fiel, você teve que colocar energia naquela decisão. Você teve que ser decidido. Você teve que ser pulso firme para que você não cometesse um erro, para que você pudesse ser o quê? Para que você pudesse ser um homem íntegro, para que você pudesse ser uma mulher íntegra. Ninguém consegue caminhar com Deus sem colocar energia naquilo que faz. Você pega uma pessoa que está lutando contra a pornografia. Para a pessoa se afastar da pornografia, se afasta naturalmente? Ou essa pessoa vai ter que colocar energia nessa decisão, vai ter que orar em relação a isso, vai ter que se aconselhar com outras pessoas, vai ter que ser pulso firme, ser disposto a não ser escravo da pornografia. Você percebe que para você ser íntegro, justo, conhecido como um homem que anda com Deus, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que colocar energia. Nem que seja para ficar pedindo perdão ao Senhor. Porque nós sabemos, e isso é factual ao longo da história, pessoas que se atolam tanto num determinado pecado, que já nem tem força mais para pedir perdão. Já nem pedem perdão, já não tem disposição para pedir perdão, já não tem energia para pedir perdão, já larga de mão, nem vou pedir perdão mais porque eu já desisti.
No entanto, irmãos, você percebe que a questão da energia, da disposição, está presente na vida do cristão. Esta é a história da família de Noé. Noé tinha uma família, tinha sua esposa. Noé tinha 3 filhos. Para você ter uma boa família, é natural você ter uma boa família? Simplesmente você não precisa fazer nada. Você nunca precisa ser rígido com o seu filho. Seu filho ele vai aprender tudo do jeito bem tranquilo. Você não precisa cuidar do seu filho quando ele estiver doente, você não precisa correr com ele para o hospital. Você não precisa fazer nada. Seu filho, você deixa ele lá no canto e ele simplesmente cresce. Não. Você vai precisar gastar muita energia para que o seu filho um dia cresça e ele consiga se manter sozinho. Um casamento, para que ele se mantenha e não haja divórcio, vai precisar ter muita energia do marido e vai precisar ter muita disposição da esposa, para que haja diálogo, para que haja conversa, para que haja perdão, para que haja muitas coisas, para que o relacionamento de um pai com o filho não se quebre, porque nós sabemos de pais, filhos que não se conversam mais, tem 10 anos que não se falam mais, a filha não fala mais com a mãe, tem muitos anos. Para que isso não aconteça com você, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar colocar muita energia no cuidado com os seus filhos. Você vai precisar orar pelos seus filhos. Você vai precisar pedir perdão para Deus em relação a algum pecado que você cometeu com os seus filhos. Ou então você vai precisar pedir perdão para os seus filhos. De igual modo, o filho também, em alguns momentos, vai precisar pedir perdão para o pai e para a mãe, porque erraram contra o pai, erraram contra a mãe. Perceba, não é algo que você fica de perna cruzada, braço cruzado, e tudo se constrói. Deus, Ele não criou essa dinâmica para a existência humana. Deus colocou sobre você responsabilidade. Educar o seu filho, você vai precisar gastar muita energia para que o seu filho cresça um conhecedor da palavra de Deus. Porque é possível um filho de casal cristão crescer sem conhecer a palavra de Deus. É possível. O menino cresce na igreja, com o pai crente, com a mãe crente, mas o menino mesmo não conhece a palavra de Deus. Porque o principal responsável de ensinar a palavra de Deus para os filhos é quem, irmãos? É o pastor? É a igreja? É a escola? É o pai e a mãe. O pai e a mãe têm que ser o principal discipulador dos filhos. No dia que o pastor for o principal discipulador do seu filho, alguma coisa está errada. É você que tem que discipular, ensinar a palavra de Deus. O seu filho precisa ver você orando. O seu filho precisa ver você estudando a palavra do Senhor. Então perceba que para Noé, ser considerado um homem justo, um homem íntegro e um homem que andava com Deus, não foi uma coisa simples. Não foi algo natural. Ele precisou colocar energia naquilo ali. Os irmãos estão entendendo? Amém? Dá um amém aí quem está entendendo. Então vamos segundo, lá no verso 13, 14, mostra que Deus olhou para o povo na época e viu que o povo não estava sendo fiel ao Senhor. Tinha apenas um povo ali sendo fiel ao Senhor, que era Noé e a sua família, principalmente Noé. No entanto, Deus resolve destruir o mundo naquele momento. Ele resolve mandar um dilúvio. E ele então dá algumas orientações para Noé. Noé, no verso 13 e 14, diz assim: Deus disse a Noé: darei fim
a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei como com a terra. Você, porém, agora Deus está dizendo para Noé, você, porém, fará uma arca de madeira. Olha só, Deus resolve destruir as pessoas naquele tempo, mas resolve salvar Noé e a sua família. Noé recebe uma missão. Qual é a missão de Noé? Construir uma arca. Aqui está um detalhe importante, falando sobre disposição. Deus está dando uma bênção incrível para Noé. Vocês percebem isso? Deus está dando uma bênção incrível, está salvando a vida dele, e está salvando a vida da esposa dele e dos familiares ali. É uma bênção incrível. Só que Deus deu tudo de mão beijada para Noé. O que Deus diz lá no verso 14? Diz para Noé, você, porém, fará uma arca. Olha só, às vezes nós queremos algumas bênçãos de Deus. Você está orando por algum milagre, por alguma coisa, para a restauração da sua família, você está orando pela restauração da sua vida, sei lá, qualquer área da sua vida. Aí, você ora e você acha assim, Deus, manda a bênção, Senhor, manda tudo pronto, manda tudo já preparado, manda tudo já nos conformes. Aí Deus, Ele fala assim, Noé, eu vou te salvar, mas é o seguinte, você vai construir um barco, um grande barco, você vai construir uma arca. Não é de mão beijada. Noé, ele teve que começar a pensar na possibilidade de construir um barco, se ele quisesse se salvar. Deus não falou assim para um anjo, né? Poderia ter falado para um anjo, Gabriel, Miguel, sei lá, venha e leva lá para Noé um grande barco pronto já. Noé, ele só vai ter o trabalho de entrar no barco, porque o barco já está pronto. Deus, Ele não fez isso. E dificilmente Ele fará isso com você. Ele vai dar a direção, Ele vai dar a missão, Ele vai dar a resposta, Ele vai dar o livramento, Ele vai dar muitas coisas, mas você vai ter que gastar energia para alcançar o resultado. Você vai ter que ter disposição. E aí tem as orientações. Olha só as orientações que Deus começa a dar para Noé, para que ele possa construir o barco. Você fará uma arca de madeira de cipestre. Se fosse alguns de nós, já ia ter que pesquisar no Google o que é cipestre. Falar, Deus, beleza, eu vou construir, mas deixa eu ver no Google aqui o que é. Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça, verso 15 agora, faça com 135 metros de comprimento. Ó Deus, dando as dicas. Noé, eu estou te dando uma bênção, certo, Noé? Beleza. Mas agora, faça o seguinte, ela precisa ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Ele disse assim para Noé, Noé, você quer uma bênção, né? Beleza. Então anota aí, escreva tudo que eu vou falar. É para 100 metros aqui, 100 metros lá, é para ter não sei quantos pisos e tal, não sei o quê, e um monte de informação. Senhor, o Senhor não podia dar a bênção já pronta? O Senhor já não podia dar tudo resolvido já, Senhor? O Senhor já não podia mandar o barco pronto? Deus fez isso, irmãos? Não. Deus deu a direção. Para a sua vida não é diferente. Para a sua vida não é diferente. Você está querendo uma resposta. Você está querendo um renovo.
Você está querendo um livramento. Você está querendo uma mudança de vida em 2021. Você está querendo uma nova oportunidade de emprego. Você está querendo viver outras coisas na sua vida. Beleza. Deus não vai dar de mão beijada para você. Às vezes é duro para nós ouvirmos isso, porque, de algum modo, os cristãos têm aprendido a ser bastante acomodados, a não fazer nada. Eu dei um exemplo para vocês aqui, desses 2 adolescentes que vão fazer a aula de música. Vocês querem aprender? Beleza, nós vamos abençoar. Mas você vai ter que estudar, meu filho. Você vai ter que se dedicar, você vai ter que gastar horas estudando, você vai ter que gastar tempo se esforçando. Se tiver dúvida, vai para o professor, pergunta para o professor. Deus poderia chegar neles e falar assim, ó, a partir de hoje, você já vai saber tocar bateria. A partir de hoje, você já vai tocar, pode ir lá no teclado, você já vai tocar teclado. Do nada. Não acontece assim. A sua família está ruim? O ambiente familiar na sua casa está ruim? Não acha que a coisa vai melhorar? Chama o pastor vai lá, faz uma oração e aí, pronto, tudo resolvido. Esqueça. Sabe o que vai precisar? Você vai ter que gastar muita energia. Você vai ter que orar. Não é o pastor, não é você, a família é sua, você vai ter que ser o principal intercessor da sua casa. Da sua casa. Se é casado, tem filhos, você vai precisar se esforçar muito, muito, para que a sua família não seja destruída, como milhares de famílias hoje em dia são destruídas. Recebeu a bênção. Recebeu que bênção? O casamento. Recebeu a bênção, que bênção? O filho. Mas agora você precisa gastar energia para que esse casamento aconteça e aconteça de uma maneira saudável. Você vai precisar gastar energia para cuidar dos seus filhos. Você vai precisar se informar, ler, pesquisar, estudar, orar e tantas outras coisas. Porque nós achamos que o simples fato de receber uma orientação de Deus vai nos livrar de fazer qualquer trabalho. Nós precisamos trabalhar. Você precisa trabalhar. Você vai precisar se esforçar. Eu gostaria de dizer que tem uma receita mágica, mas não tem, irmãos. Eu gostaria de dizer que se você fizer um jejum de 30 dias, no final desse jejum, todos os seus problemas vão estar resolvidos. Deus pode até começar a resolver os problemas, mas durante o dia a dia, você vai precisar gastar energia dentro disso aí que você está precisando. No verso 19, faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Noé vai lá, constrói a arca, e aí ele respira fundo, fala, ufa, graças a Deus, está tudo pronto, agora é só alegria. O que Deus fala para Noé? Noé, agora você precisa organizar tudo aí dentro, porque agora os animais precisam entrar. E você precisa pegar um casal de cada espécie. Olha o trabalho que ele teve. Trabalho, ministério, Deus coloca o ministério na sua mão. Deus dá uma responsabilidade para você. Aí você olha, você fala, nossa, eu estou sofrendo muito para fazer esse negócio aqui. Eu estou ralando muito, eu estou tendo que me dedicar muito. É justamente aí que você está certo. A partir do momento que você tem um ministério e você não se dedica, é porque você está fazendo alguma coisa errada.
porque fazer as coisas de acordo com as orientações de Deus vai levar você a gastar energia, tempo, vai precisar de empenho. Noé, coloca os animais dentro da arca, organiza aí, Senhor, é muito apertado, não vai caber tudo. Noé, se vira, cabe sim. Eu não errei o cálculo, já pensou Deus errar o cálculo? Noé, se vira, com certeza cabe. Você talvez faz essas reclamações para Deus: Senhor, não dá certo. Senhor, será isso mesmo? Senhor, será que é para... E Deus está dizendo: é isso mesmo. A questão é que você agora precisa entender que você precisa gastar energia, que você precisa ter disposição para que esse negócio aconteça. Porque se você não tiver disposição, os animais vão entrar tudo bagunçado, os maiores vão pisotear os menores, e animais vão morrer, e vai virar uma bagunça. Irmãos, nós temos que olhar para a vida desses homens e aprender com eles. A cultura do quanto menos melhor não existe para a Bíblia. Porque nós pensamos o seguinte: como que eu posso fazer um negócio aqui para o menos trabalho possível? Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas me escolha para fazer uma coisinha que, olha, não dá trabalho. Eu quero me envolver com as tuas coisas, mas, Senhor, eu não quero ter dificuldade. Irmãos, não existe isso, e aqui eu estou dando um exemplo, eu estou trabalhando só com o Noé, para a ideia ficar clara, mas eu poderia fazer isso com muitos outros personagens bíblicos, homens da Bíblia. Noé, no verso 21, recebe uma outra orientação. Noé, constrói a arca. Beleza, vai lá trabalhar, pegar a medida, pegar as madeiras. Às vezes, ele nem era uma pessoa com experiência para fazer esse tipo de trabalho. Provavelmente não era experiente para construir barcos. Do mesmo jeito que às vezes Deus vai chamar você para algumas coisas que você vai olhar e vai falar: mas eu não sou experiente nesse negócio. Não é a minha praia esse negócio. Verso 21. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Constrói a arca, coloque os animais para dentro. Agora, Noé, você precisa de mais uma coisinha. O cara já está morto numa altura dessa. Noé, você precisa colocar os alimentos para alimentar os animais, porque vocês vão ficar muito tempo aí sem poder pisar em terra firme. Então precisa ter alimento suficiente para sustentar todos que vão estar na arca. E aí vai Noé novamente calcular quanto de alimento ele deve colocar para cada tipo de animal. É preciso o que aqui, irmãos? Energia. É preciso energia. É preciso disposição. De outro modo, não iria acontecer. De outro modo, as coisas não iriam dar certo. Tem coisas que, se você não colocar a energia necessária, por mais que você seja um homem de oração, por mais que você seja um homem piedoso, se você não tiver o empenho necessário, certas coisas simplesmente não vão acontecer. Não vão acontecer. Já pensou se Deus chega para um outro homem e fala para construir a arca? Uma pessoa meio desinteressada. Falou: então, eu escolhi você para construir a arca, que eu vou salvar você e a sua família. Mas você precisa construir um barco. Ah, Deus, olha, construir barco, madeira não é comigo, hein? Prego, martelo, essas coisas, não é a minha praia. Quero mexer com isso.
Ixi, animal, nossa, morro de medo de animal. Mexer com esses animais, ficar na água com esses animais no barco junto com... Meu Deus do céu, não quero. Ia acontecer o quê? Ia morrer todo mundo. Irmãos, aqui eu estou parafraseando, mas eu sei que você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu sei que você está entendendo que em alguns momentos você perdeu algumas oportunidades que Deus colocou na sua vida porque você foi displicente, porque você foi preguiçoso. E para aqueles que são preguiçosos, o que Deus vai dizendo? Vai, sai fora, vai, ó, vai embora. É assim que é. Você pode ficar espantado, você pode ficar chateado, você pode achar estranho, mas é o que a Bíblia mostra para nós o tempo todo. É o tempo todo isso. Não tem outra coisa. E por último, Noé é um servo fiel. Lá no verso 22, diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Ele foi fiel. Ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, ele era um homem que andava com Deus, mas quando precisou construir um barco, ele foi lá e construiu um barco. Quando precisou mexer com um monte de animal que ele nunca tinha mexido, ele foi lá e mexeu com esses animais. Quando precisou mexer com alimentação, foi lá e mexeu com essa alimentação e administrou tudo perfeitamente. Quando precisou se dispor, ele foi e se dispôs. Quando precisou se envolver, ele foi e se envolveu. E hoje nós ouvimos falar de quem? Hoje nós ouvimos falar de Noé. De Noé. Presta atenção nisso. A história não é marcada por homens e mulheres preguiçosos. A história é marcada por homens e mulheres que têm energia, que têm disposição de se envolver. Eu creio que Deus tem um novo tempo para a nossa igreja. Vocês sabem disso, eu tenho falado isso com a igreja. Os próximos anos vão ser anos, talvez um dos anos mais diferentes para nós. E Deus vai levantar Noés em nosso meio. Pessoas que estão dispostas a trabalhar sem medir esforços. Pessoas que vão estar dispostas a se envolver com coisas que nem é muito a praia delas, mas vão se envolver. Porque o único objetivo é agradar ao Senhor. O único objetivo é cumprir com a vontade de Deus. O único objetivo é honrar a Deus com aquilo que Ele chamou. Tem um líder que ele criou um movimento que trabalha com crianças. O nome do movimento é Visão, se eu não me engano, é Visão Mundial, alguma coisa assim. E esse líder, ele trabalha com crianças carentes. E um trabalho absurdo, muito trabalho. Ele chega a relatar que ele trabalhava assim, perdia as horas, quase que emendava um dia para o outro. Isso para evangelizar crianças, cuidar das crianças, alimentar as crianças, era muito trabalho que ele tinha. E aí quando ele já estava bem idoso, já para morrer, ele fala a seguinte reflexão para um outro líder chamado John Haggai. E ele diz assim para o John Haggai, ele fala assim, olha, sabe, eu tenho a sensação que Deus poderia ter chamado outro homem para fazer essas coisas no meu lugar. E ele chega a citar o nome do outro. Ele tem na cabeça dele, olha só que interessante, ele tem na cabeça dele um nome de um homem
que poderia fazer o mesmo trabalho que ele e que poderia ser melhor do que ele. Só que ele diz assim: só que esse outro homem jamais teria a disposição que eu tive. Ele jamais teria a energia, a coragem que eu tive. É muito interessante nós refletirmos sobre isso. Porque talvez quando você estiver fazendo algumas coisas que Deus te levantar para fazer, você vai ter a sensação que Deus poderia levantar um outro homem para fazer o que você está fazendo. Você vai ter a sensação que Deus poderia levantar uma outra mulher para fazer o que você está fazendo. Um homem mais inteligente, um homem mais capaz, uma mulher mais inteligente, uma mulher mais capaz. Só que se Deus escolheu você, levantou você, deu a oportunidade na sua mão, é porque Ele quer que você faça, e Ele vai capacitar, Ele vai dar todas as instruções possíveis, Ele vai dar para você as ferramentas, Ele vai dar as orientações, o que você vai precisar, meu irmão? Colocar energia, colocar disposição, ter coragem, ser ousado, se arriscar, fazer, se envolver e se envolver para valer. Você vai precisar disso, porque é Deus que te escolheu. Deus chamou Noé, e Noé honrou o chamado de Deus, fez tudo o que ele podia fazer. Talvez tinha homens na época de Noé que sabiam construir barcos com a maior facilidade do mundo, mas Deus chamou Noé. Tinha homens que amavam mexer com animais, que amavam viver no meio dos animais, mas Deus chamou Noé. Tinha homens que são extremamente organizados para a distribuição de alimentos, são pessoas que conhecem muito de administração, muito mais capazes do que Noé, mas Deus chamou Noé. E nessa noite você precisa entender que Deus está chamando você. Ele poderia chamar outro. Talvez você saiba de pessoas que, se estivessem no seu lugar, fazendo o que você está fazendo, fariam muito melhor. Mas Deus, na sua infinita soberania e sabedoria, Ele chamou você. Ele chamou você, sabendo que você é fraco, que você é barro, e que o barro, vez ou outra, se desmancha na mão do oleiro. Mas que o Deus que vê esse barro se desmanchar às vezes por causa de uma doença, por causa de uma depressão, por causa de uma tristeza, por causa de uma angústia, por causa de um fracasso, esse mesmo Deus que vê esse barro se desmanchando, vê esse barro desanimado, vê esse barro se desmoronando, esse mesmo Deus começa com todo amor e carinho, dá força, dá ânimo, dá instruções, para que esse barro possa se fortalecer e se tornar um vaso de honra, não um vaso de desonra, um vaso de honra. Deus sabe, irmãos, que você talvez não é tão capaz quanto você gostaria. Fala assim: Deus, eu nem gosto muito de estudar, eu nem gosto muito de orar, eu nem gosto muito de tocar um instrumento, eu nem gosto muito de me envolver com as crianças, eu nem gosto muito de adolescente, eu nem gosto muito de jovem, eu não gosto. Deus está dando a oportunidade para você, assim como Ele fez com Noé. Com certeza tem pessoas melhores do que você, mas Ele está dando a oportunidade para você. Então, que no final da sua vida, no final do seu ministério, no final da sua existência, você possa ser lembrado como Noé foi lembrado. Olha como Noé é lembrado hoje. Essa é a história da família de Noé. Olha que bonito. Quando forem contar a sua história, vão dizer assim: olha, essa é a história da família do Lucas.
Essa é a história da família do Marcos. Essa é a história da família do Gerson. Essa é a história da sua família. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Aí no verso 22 diz assim, aqui eu encerro, para nós orarmos. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração.